A madrugada parecia devorar tudo ao redor quando ela atravessou o portão torto daquele terreno abandonado. O vento cortava como lâmina e cada passo da mãe rejeitada ecoava naquele silêncio que parecia feito para engolir gente invisível. Ela apertou os filhos contra o peito, como se pudesse protegê-los até da própria escuridão. A rua lá fora era a ameaça. Ali dentro, pelo menos, ninguém os veria. Mas o que ela não sabia é que aquela noite esconderia algo que desafiaria até sua dor mais antiga. O terreno tinha cheiro de ferrugem e madeira molhada, como se carregasse memórias de vidas que nunca foram concluídas. Pedaços de paredes quebradas, janelas penduradas por um fio e uma casa incompleta pareciam observá-la enquanto ela se escondia no canto mais escuro. Seus olhos, acostumados à humilhação, vasculhavam cada sombra. Ela não imaginava que, entre aquelas ruínas esquecidas, havia algo, ou alguém, esperando apenas por ela. As crianças tremiam, mas não era só de frio. Era como se o lugar respirasse, como se as sombras soubessem seus nomes. A mãe tentou acalmá-las com palavras baixas, mas sua própria voz vacilou. A rejeição que tinha sofrido horas antes ainda queimava como cicatriz aberta. Fugir foi sua única escolha. Entrar naquele terreno foi impulso. Mas o destino raramente segue impulsos sem ter algo escondido na manga. Quando se abaixou para ajeitar o cobertor fino que dividia com os filhos, seus dedos tocaram algo estranho no chão. Não era pedra. Não era madeira. Era liso, pesado, frio e definitivamente não pertencia àquele lugar. Ela puxou o objeto com cuidado, o coração disparado, como se estivesse abrindo um segredo enterrado há anos. A luz fraca do poste invadiu a fresta da parede e revelou parte do que ela segurava. E aquilo não parecia real. Por um instante, ela pensou em largar e correr, mas não correu, porque ali, nas mãos trêmulas daquela mãe rejeitada, havia algo que não deveria existir num terreno abandonado. Algo que mudaria tudo. Algo que ninguém acreditaria, nem mesmo ela. Eu nunca imaginei que uma noite tão silenciosa pudesse carregar tanto peso. Aquele terreno abandonado, esquecido por todos, era a única opção que restava para mim e para meus 2 filhos. Não tinha paredes, não tinha portas, mas tinha algo que eu não tinha encontrado em nenhum outro lugar. Um canto onde ninguém nos expulsaria. Eu sabia que não era seguro, mas segurança para mim era qualquer lugar onde meus filhos pudessem adormecer sem serem acordados por gritos de rejeição. O vento daquela noite era cruel. Cada rajada parecia atravessar minha roupa fina, como se quisesse lembrar que o frio também tinha suas próprias intenções. Apertei meus pequenos contra mim, tentando usar meu corpo como escudo, tentando ser o cobertor que eu já não tinha para oferecer. Eles tremiam, mas ainda assim confiavam em mim. A confiança deles doía mais que o frio. Eu entrei naquele terreno com medo de tudo. Medo da escuridão, medo do desconhecido, medo de falhar mais uma vez. Mas o medo maior era o de ser vista. Eu queria desaparecer por algumas horas, ser apenas uma sombra no meio dos escombros, uma sombra que ninguém notaria e que ninguém se importaria em expulsar. Eu só precisava disso: silêncio, esquecimento, um canto onde pudesse respirar. Porém, enquanto eu observava aquele espaço marcado por paredes quebradas e janelas sem vidro, algo me chamou a atenção. Era discreto, quase tímido, mas estava ali. Um brilho pequeno vindo do fundo. Não parecia lixo, não parecia sucata. Era algo colocado ali. Algo que não deveria estar naquele lugar. E mesmo sem saber porquê, meu coração acelerou. Como se aquele pequeno brilho carregasse uma resposta que eu nem sabia que estava procurando. O terreno abandonado tinha um silêncio que não era natural. Era um silêncio pesado, do tipo que parece observar. Cada passo que eu dava fazia ecoar um som seco, como se os escombros estivessem reagindo à minha presença. Meus filhos andavam atrás de mim, sem reclamar, só agarrados ao pouco que tínhamos. O chão era de terra misturada com restos de tijolos, e o ar carregava um cheiro de mofo antigo,
como se histórias esquecidas ainda estivessem presas ali, esperando para serem lembradas. Quando vi aquele brilho pela primeira vez, achei que fosse apenas um caco de vidro refletindo a luz da lua. Mas a lua estava escondida atrás de nuvens espessas. Então, o brilho não fazia sentido. Aproximei-me devagar, com o coração batendo forte demais para uma noite que deveria ser apenas mais um abrigo improvisado. No fundo, algo em mim sabia que não era um simples reflexo. Era algo colocado ali, algo recente. Meus filhos pararam ao meu lado, observando com os olhos grandes ainda sonolentos, mas cheios de curiosidade. "Mãe, o que é isso?" sussurrou o mais velho. Não respondi. Não porque não queria, mas porque eu realmente não sabia. Aproximei a mão hesitante, temendo que aquilo fosse perigoso demais para tocar, e ao mesmo tempo esperando que fosse algo bom. A esperança, quando se tem tão pouco, machuca. Quando meus dedos tocaram o objeto, percebi que não era vidro, era metal, frio, sólido, como se tivesse sido deixado ali poucos minutos antes. Era um pequeno cilindro de alumínio, muito bem conservado para estar naquele lugar. Um objeto limpo num ambiente sujo. Era isso que me incomodava. Nada ali era limpo, nada ali era novo. Aquilo destoava do abandono geral. Olhei ao redor. Não havia ninguém, nenhum movimento, nenhum som além do vento, atravessando buracos nas paredes quebradas. E ainda assim, eu sentia que alguém tinha estado ali. Alguém que sabia que uma mãe com crianças poderia entrar naquele terreno. Alguém que talvez estivesse observando. Mas por quê? A sensação de ser vigiada sempre me acompanhava, mas ali ela parecia ganhar forma. Decidi abrir o cilindro, mesmo com medo do que podia encontrar. Uma parte de mim pensava que podia ser alguma armadilha, uma coisa perigosa deixada para quem se arriscasse demais. Mas outra parte, a parte que ainda acreditava que milagres podem surgir de onde menos esperamos, insistia para que eu continuasse. Girei a tampa com cuidado. O metal fez um som suave, quase educado, como se estivesse me dando permissão. Dentro havia um bilhete, dobrado com cuidado. Um papel limpo, sem amassados, e com uma escrita firme, elegante. Minha mão tremia quando comecei a desdobrar. Meus filhos seguraram meu braço, como se também precisassem daquela resposta. Como se aquele pequeno cilindro fosse a primeira coisa que a vida colocava em nosso caminho, sem a intenção de nos machucar. O bilhete dizia apenas uma frase: "Você não está sozinha. Volte aqui amanhã." Minhas pernas ficaram fracas. Aquilo não fazia sentido algum. Quem escreveria isso? Quem sabia que eu estaria ali? Quem sabia que eu precisaria ouvir exatamente aquelas palavras? Elas eram simples, mas atravessaram o frio como fogo. Fazia tanto tempo que eu não ouvia algo que me tratasse como pessoa, que reconhecesse minha existência além do cansaço. O medo, claro, veio primeiro. Voltar ali amanhã? E se fosse uma armadilha? E se alguém perigoso estivesse brincando com a nossa necessidade? Mas depois do medo veio outra sensação, algo que eu não sentia havia anos: possibilidade. Aquela frase parecia escrita para mim. Não era genérica, não era fria, era direta, era humana. Que alguém havia deixado aquilo naquela noite, naquele momento exato em que eu precisava. Fechei o cilindro novamente e o segurei firme contra o peito. Olhei para o céu nublado e, pela primeira vez em muito tempo, senti como se alguém estivesse realmente me vendo. Não apenas olhando, vendo. Eu não tinha respostas, não tinha garantias, mas eu tinha um convite, uma promessa. E naquela noite gelada, enquanto eu me deitava entre escombros com meus filhos, percebi que um simples bilhete tinha despertado algo que a vida tentou arrancar de mim: esperança. A noite seguinte demorou mais do que o normal para chegar. O tempo parecia esticado, como se o próprio mundo estivesse segurando o ponteiro do relógio, testando minha resistência. A cada hora que passava, eu olhava para o cilindro de metal dentro da sacola, como se ele tivesse vida própria. Era estranho pensar que algo tão pequeno podia carregar tanto peso: medo, esperança, dúvida e uma promessa silenciosa. Mas carregava.
Meus filhos perceberam minha inquietação. Eles sempre percebiam. Crianças que crescem nos cantos escuros do mundo aprendem a decifrar gestos, silêncios, respirações aceleradas. O mais novo me perguntou se a gente ia voltar para o lugar da parede quebrada. Eu hesitei antes de responder. Era como se minha boca soubesse o risco, mas meu coração já tivesse tomado a decisão sem me consultar. Vamos, respondi por fim. A palavra saiu simples, mas dentro dela havia coragem, desespero e uma busca quase desesperada por dignidade. Atravessamos as ruas com o cuidado de quem já sabe que o mundo pode ser cruel até quando está calmo. O vento estava mais frio do que na noite anterior e parecia empurrar a gente para trás, como se quisesse impedir nosso caminho. O terreno abandonado apareceu diante de nós como um gigante adormecido. O mesmo silêncio, o mesmo cheiro de um passado quebrado. Mas havia algo diferente, algo quase imperceptível, como se o ar estivesse esperando por nós. Entrei devagar, observando tudo ao redor. A luz da lua, dessa vez, conseguia atravessar as nuvens e iluminava partes do terreno com um brilho prateado. O lugar parecia menos ameaçador, mas não menos misterioso. A sensação de ser observada voltou, e dessa vez não era ruim. Era como se alguém estivesse certificando-se de que chegamos bem. Esquisito pensar assim. Mas a presença era real o suficiente para arrepiar meus braços. Foi então que ouvi o som, um estalo leve, como madeira cedendo sob um peso suave. Não era o barulho agressivo de alguém invadindo, mas o tipo de ruído que indica movimento cuidadoso. Meus filhos ficaram atrás de mim instintivamente. Eu segurei o cilindro forte na mão, como se ele fosse alguma espécie de chave que me protegia de tudo. O som veio novamente, dessa vez mais próximo. De trás de um dos muros parcialmente destruídos, algo brilhou. Não luz, mas metal refletindo o luar. Por um instante, temi que fosse alguma coisa perigosa, mas logo percebi que era apenas uma pequena caixa, retangular, cuidadosamente colocada sobre uma pedra. Caminhei em direção a ela com passos contidos, medindo cada centímetro antes de avançar. A caixa tinha um laço simples, de barbante, e uma etiqueta escrita à mão. A etiqueta dizia: "Para você, abra sem pressa." Aquilo mexeu comigo. Havia uma gentileza inesperada naquelas palavras. Uma calma, um cuidado raro. Eu me ajoelhei diante da caixa e respirei fundo antes de desfazer o barbante. Meus filhos ficaram em silêncio absoluto, como se soubessem que aquele momento exigia reverência. Quando levantei a tampa, um cheiro suave escapou. Algo familiar, mas que eu não sentia há muito tempo. Lá dentro havia comida. Comida de verdade, embalada com carinho. Pães ainda mornos, frutas sem machucados, um pequeno pote de sopa fechada com fita. Tudo limpo, tudo arrumado, tudo preparado por mãos que sabiam o que estavam fazendo. E não era só isso. No fundo da caixa havia outra mensagem. Para hoje, amanhã trarei mais respostas. Não era caridade, não era esmola. Aquilo tinha intenção, tinha propósito. Meus olhos encheram de lágrimas antes que eu pudesse controlar. Não era só fome sendo atendida, era dignidade sendo devolvida. Era como se por um instante o mundo tivesse parado para lembrar que eu ainda era humana. Meus filhos comeram devagar, como se temessem que fosse um sonho prestes a evaporar. Eu também comi, mas cada mordida parecia um agradecimento silencioso ao desconhecido que cruzara nosso caminho. Ficamos ali por um tempo, sentados entre paredes quebradas, mas com uma sensação estranha de proteção. Eu segurava o bilhete novo e o antigo, tentando entender quem estava por trás de tudo aquilo. Mas talvez, pela primeira vez em muito tempo, entender não era tão urgente quanto sentir. E o que eu sentia era simples e profundo. Alguém, em algum lugar, havia decidido nos enxergar. E isso era o começo de algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que estava prestes a mudar tudo. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação que não combinava com a vida que eu levava. Antecipação. Era como se algo dentro de mim estivesse chamando, puxando, impulsionando.
Durante tantos anos eu tinha acordado com peso, com medo, com o barulho invisível do mundo, esmagando os cantos mais frágeis da minha alma. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. Meus filhos abriram os olhos antes mesmo que eu os chamasse, como se compartilhassem do mesmo sentimento que eu tentava esconder. Passamos o dia procurando um equilíbrio entre o cuidado e a esperança. Continuamos caminhando pelas ruas, tentando vender algumas coisas para juntar o mínimo necessário, mas meus pensamentos estavam sempre voltando para o terreno abandonado. A caixa de comida tinha sido um presente quase mágico, mas o bilhete era ainda mais importante. Alguém lá fora sabia que eu existia. Alguém estava interessado no nosso amanhã. Quando o sol começou a se pôr, senti o coração acelerar. Eu conhecia aquele terreno suficientemente bem para saber que ele parecia mais assustador à noite, mas também sabia que era ali que a próxima parte da nossa história estava esperando. Meus filhos já seguravam minhas mãos antes mesmo que eu sugerisse que era hora de ir. Eles confiavam em mim, confiavam na promessa silenciosa que aquele estranho havia deixado. E eu confiava tanto quanto temia. O terreno parecia diferente naquela noite. O vento, que antes carregava cheiro de poeira, agora trazia um aroma leve de madeira molhada. O ar estava mais frio, mas não cortante. Era um frio que avisava, mas não ameaçava. Entramos devagar, observando cada canto, procurando qualquer sinal de que não estávamos sozinhos. E não demorou para que encontrássemos. No mesmo lugar onde a caixa havia sido deixada, agora havia uma lanterna acesa. Não brilhava forte, apenas o suficiente para chamar a atenção. Era um gesto de quem não queria assustar. A luz formava um círculo pequeno e cálido, como um convite. Me aproximei lentamente, com o peito fechado de incerteza, mas com as mãos firmes, como se minha alma tivesse decidido antes do meu corpo. Havia outro objeto ao lado da lanterna, uma mochila. A mochila estava limpa, intacta, com um zíper que parecia ter sido aberto e fechado muitas vezes. Sobre ela, mais um bilhete. Peguei com cuidado, respirando fundo, sabendo que cada palavra escrita ali tinha um propósito. O bilhete dizia: "Hoje você vai entender por que escolhi vocês." A frase era simples, mas carregava uma verdade que atravessou meu peito. Escolheu. Não ajudou por acaso. Não tropeçou na nossa dor. Escolheu. Abri a mochila devagar, quase com reverência. Dentro dela havia roupas de frio novas, dobradas com precisão. Tamanhos diferentes, perfeitos para cada um dos meus filhos. Havia também um casaco para mim, forte, pesado, feito para enfrentar noites mais rigorosas do que qualquer uma que eu já tinha atravessado. No fundo da mochila, protegido em um envelope de papel grosso, havia um mapa. Simples, desenhado à mão, mas claro o suficiente para entender. Ele estava nos guiando para algum lugar. O mapa marcava uma construção pequena, um quadrado com um X no centro. E abaixo do desenho havia outra mensagem: "Este lugar é seguro. Vá quando estiver pronta." Meu coração se dividiu em dois. Uma parte queria seguir o mapa imediatamente, como se a segurança estivesse logo ali, ao alcance das minhas mãos calejadas. A outra parte tremia, lembrando de todas as vezes que o mundo tinha prometido algo para depois arrancar tudo de mim sem piedade. Meus filhos olhavam o mapa por cima do meu ombro, com aquela mistura bonita de inocência e coragem que só as crianças conseguem ter. Eles acreditavam, sem condições, sem hesitações. Só acreditavam. E talvez fosse isso que faltava em mim, permitir-me crer sem medo. Segurei a mochila contra o peito e senti uma onda estranha de pertencimento, como se aquela pessoa misteriosa estivesse costurando, aos poucos, as partes rasgadas da minha história. Ficamos ali por alguns minutos absorvendo o que havia acontecido. O terreno abandonado já não parecia apenas um refúgio improvisado. Era um ponto de encontro, uma ponte entre a nossa vida e algo maior, algo que eu ainda não conseguia enxergar totalmente. Eu não sabia quem estava por trás de tudo aquilo, mas pela primeira vez eu tinha uma direção e a promessa de um caminho que talvez, só talvez, pudesse finalmente nos levar para longe do frio. A madrugada seguinte trouxe um silêncio diferente.
Não era o silêncio pesado das noites anteriores, mas um silêncio de transição, como se algo estivesse prestes a se mover no mundo. Dormi pouco, não por desconforto, mas porque o mapa na mochila parecia acender dentro da minha mente cada vez que eu fechava os olhos. Era como se a promessa contida ali chamasse por nós, oferecendo uma resposta que a vida insistia em negar. Quando o dia amanheceu, eu já estava acordada, observando meus filhos dormirem por alguns minutos antes de tomar coragem para fazê-los levantar. Eles acordaram mais rápido do que o normal, como se sentissem que aquele dia era importante. A mochila estava ao meu lado, o cilindro dentro dela, os bilhetes dobrados com cuidado. Tudo parecia adquirir peso de verdade, como se fossem peças de um destino cuidadosamente montado. Atravessamos ruas ainda molhadas pelo sereno da manhã. O mundo acordava devagar, mas eu caminhava com um propósito que nunca tinha sentido antes. O mapa estava bem desenhado, marcando um caminho simples, sem atalhos nem desvios. A cada passo, mais lembranças tentavam me puxar para trás. Memórias de promessas quebradas, de ajudas que se transformaram em humilhação, de pessoas que se aproximaram apenas para tirar algo de mim. Mas pela primeira vez, o passado não parecia suficiente para me impedir. O destino marcado no mapa ficava mais afastado do centro, em uma área onde construções antigas se misturavam com terrenos vazios. A cidade parecia dividir-se ali, como se um mundo terminasse e outro começasse. Quando chegamos perto do local indicado, percebi que não se tratava de uma casa comum. Era um pequeno galpão. Velho, sim, mas não abandonado. Havia sinais de manutenção recente. Cadeado novo, janela limpa, rastro de passos na poeira. Me aproximei com cautela. Cada parte do meu corpo gritava que aquilo podia ser perigoso, mas algo mais profundo, algo que nem o medo conseguia bloquear, dizia que eu precisava confiar. Meus filhos ficaram atrás de mim, segurando minhas roupas como se fossem raízes. Toquei o cadeado e percebi que não estava fechado. Bastava levantar a trava para entrar. Era como se a porta estivesse me esperando. Empurrei devagar. O galpão estava escuro por alguns segundos, até que a luz natural atravessou as frestas das paredes e revelou o interior. O que vimos fez meus joelhos quase falharem. Havia camas arrumadas. 3 delas, do tamanho perfeito para meus filhos. Um colchão maior no canto, limpo, com cobertores dobrados. Uma mesa com alimentos, todos frescos, todos organizados. E no centro do galpão, uma carta deixada sobre um banco de madeira. Aproximei-me da carta como quem se aproxima de um santuário. Minhas mãos tremiam enquanto seguravam o envelope. Meus filhos olhavam tudo ao redor, maravilhados, tocando lençóis como se fossem tesouros. Abri o envelope e retirei a carta. A caligrafia era a mesma, firme, calma, segura. Comecei a ler. Este lugar é seu por enquanto. Não peça explicações hoje, apenas descanse, coma, durma em paz. Amanhã você vai conhecer quem esteve ao seu lado o tempo inteiro. A cada palavra, eu sentia meu peito apertar e abrir ao mesmo tempo. Era desconcertante receber algo tão grande sem saber o motivo. Não era caridade comum, era cuidado, era intenção, era presença. Era como se alguém estivesse reconstruindo, peça por peça, aquilo que a vida desmontou em mim ao longo dos anos. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta crescia dentro de mim. Por que nós? Por que minha família, perdida e invisível, tinha sido escolhida? Meus filhos não questionaram. Crianças sabem aceitar o que é bom antes que o medo contamine o presente. Eles se deitaram nas camas novas e riram como há muito tempo eu não via. Eu, porém, fiquei parada por alguns minutos, observando tudo, tentando acreditar que aquilo não seria tirado de nós de repente. Por fim, permiti-me sentar. Depois de longos anos, senti o corpo relaxar sem culpa. Naquele galpão silencioso, sentada ao lado da carta, com meus filhos finalmente seguros, entendi algo que nunca tinha percebido antes. Às vezes, o milagre começa antes da explicação. E talvez a resposta para todas as minhas perguntas estivesse mais perto do que eu imaginava. Amanhã alguém viria. Amanhã a verdade chegaria. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para ouvir.
A noite dentro do galpão foi a primeira em muito tempo em que não precisei dormir com um olho aberto. A respiração tranquila dos meus filhos preenchia o lugar como uma oração silenciosa. Mesmo assim, mal consegui fechar os olhos. O bilhete repousava sobre a mesa, repetindo para mim a mesma promessa inquietante. Amanhã você vai conhecer quem esteve ao seu lado o tempo inteiro. Essa frase se repetia na minha mente como um eco, carregando mistério, conforto e um medo leve, mas inevitável. O amanhecer chegou com uma claridade suave, filtrada pelas frestas das paredes. Meus filhos ainda dormiam profundamente, embrulhados nos cobertores quentes. O simples fato de vê-los aquecidos, alimentados e protegidos me deu forças para enfrentar o desconhecido que nos esperava. Agradeci em silêncio por aquele momento, um respiro que eu não sabia que precisava tanto, um pedaço de paz plantado no coração do caos. Quando o sol já se erguia por completo, escutamos passos, primeiro leves, depois definidos. Não havia pressa neles, havia intenção. Meus filhos despertaram quase ao mesmo tempo, instintivamente buscando minha mão. Eu os abracei e permaneci de pé, encarando a porta entreaberta. O mundo pareceu segurar o ar por um instante, observando conosco. Então a sombra apareceu. A porta se abriu devagar, e ali, parado na entrada, estava o homem que mudaria tudo. Ele era alto, com o rosto parcialmente coberto pela barba, mas seus olhos tinham algo que eu não via há muito tempo. Verdade. Não havia julgamento neles. Não havia pena. Havia reconhecimento, como se ele soubesse exatamente o que tínhamos vivido. E ainda assim estivesse ali por nós. Ele não entrou de imediato. Apenas levantou uma das mãos, num gesto calmo, respeitoso. "Posso entrar?" perguntou com uma voz baixa que atravessou o galpão como um raio gentil. Assenti devagar, embora meu coração estivesse batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Ele entrou sem fazer barulho, como alguém que aprendeu a existir em silêncio para não ferir ninguém. "Eu estou acompanhando vocês há algum tempo", ele começou mantendo uma distância que mostrava consideração. "Não porque eu queria invadir a vida de vocês, mas porque eu precisava ter certeza." Suas palavras vinham com cuidado, como se fossem colocadas uma a uma sobre a mesa, esperando para ver se eu as aceitava. Eu não respondi, só ouvi. Às vezes, o silêncio é a única forma de proteger a alma. Ele continuou. "Eu vi vocês naquela noite fria, quando você abraçava seus filhos tentando proteger o que o mundo parecia determinado a destruir. Vi sua coragem, sua dignidade, mesmo quando ninguém mais via. Aquilo me tocou de um jeito que eu não esperava." O homem respirou fundo antes de prosseguir. "Eu não sou rico, eu não sou alguém importante, mas eu tinha algo, uma dívida com a vida, e percebi que vocês eram o caminho para pagá-la." Meus filhos se aproximaram um pouco mais, curiosos. Ele sorriu, um sorriso pequeno, honesto, como quem não está acostumado a oferecer gentileza abertamente, mas faz esforço para que ela seja recebida. "Eu não quero nada em troca", ele disse. "Não estou aqui para pedir gratidão, nem para controlar o destino de vocês. Só quero oferecer o que nunca me ofereceram quando eu precisei. Uma chance real, um recomeço." Era difícil acreditar. Difícil permitir que aquelas palavras entrassem no lugar onde tantas feridas ainda estavam abertas. Mas, olhando para ele, havia algo impossível de ignorar. Verdade não precisa ser decorada. Ela simplesmente existe. E naquele homem havia verdade. Havia história atrás dos olhos dele. Havia dor, havia passado, havia propósito. E pela primeira vez, senti que nosso encontro não era casual, mas necessário. Ele deu um passo à frente, estendeu a mão com cuidado e disse: "Se você quiser, eu ajudo vocês a começarem de novo." Naquele instante, percebi que a vida não tinha nos colocado diante de um estranho. Tinha nos colocado diante de alguém que, de alguma forma inexplicável, já estava ligado à nossa história muito antes daquele encontro. E ali, com meus filhos ao meu lado e o mundo assistindo em silêncio, eu entendi. O milagre que entrou na nossa vida não era coisa, era gente. Quando finalmente saí daquele terreno abandonado,
alguma parte de mim já não era mais a mesma. Eu entrei ali fugindo, quebrada, tentando esconder uma dor que eu mesma achava impossível de curar. Mas aquele encontro improvável, aquele objeto, aquela presença, aquele sinal que ninguém acreditaria, me mostrou que a vida sempre guarda um último recurso para quem já perdeu quase tudo. Não era sobre sorte, era sobre propósito, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez eu ainda tivesse um rumo. Enquanto caminhava de volta, com o coração acelerado e as pernas tremendo, eu percebi que não estava levando apenas um segredo. Eu estava carregando uma resposta, algo que me lembrava quem eu já fui e quem eu ainda podia ser. Tudo o que vivi ali, naquele lugar esquecido pelo mundo, me lembrou que até as histórias mais quebradas podem encontrar um ponto de virada, e que talvez eu não estivesse tão sozinha quanto pensava. Hoje, olhando para trás, eu entendo. Aquele terreno não era apenas um refúgio, era um recomeço. E se eu consegui encontrar luz no lugar onde só havia abandono, então qualquer um pode. Às vezes o milagre está justamente onde ninguém procura.